Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras. Nós temos a honra aqui, nessa sexta-feira da Semana da Mulher, fechar aqui nossa semana com uma super entrevista. Nós estamos aqui hoje com a nossa, eu posso chamar de companheira, né, e amiga, Mônica Veloso. Ela que é dirigente sindical feminina mais influente do Brasil e que leva também as nossas ações lá para fora, para outros países, porque ela participa de muitos encontros com as centrais internacionais, com os sindicatos internacionais. Mônica Veloso é secretária municipal da Mulher de Osasco e presidente do PDT de Osasco. Gente, vamos dar um viva aqui. É uma mulher empoderada que conhece o seu espaço, que lutou por ele, que não ficou achando que não era para mim, não, isso não é para mim. Não. Ela já entendeu que lugar de mulher é em todos os lugares, porque ela está realmente ocupando espaços maravilhosos. Seja bem-vinda, Mônica. Tudo certo? Obrigada, Gilce. Obrigada muito pelo convite, né, de estar aqui mais uma vez com você e assim, né, fechar um ciclo, uma semana bastante agitada, né, para todas, sobre todas as circunstâncias, né, o agito, né? As circunstâncias, e vamos falar sobre todas essas, Mônica, não vamos deixar nada. Mônica, então, tá bom. Em um comentário livre, eu gostaria que você fizesse uma análise conjuntural, né? Você que tem essa participação política extremamente ativa aí no seu município, né? Preside um partido importantíssimo, que é o PDT, nessa cidade. Eu quero que você fale como você tem se sentido em relação a esse país, ao nosso número de mortes, que nós já ultrapassamos nos Estados Unidos, ao vácuo de poder em Brasília, o aumento do empobrecimento, do desalento nesse país. E não dá para deixar de falar no retorno do ex-presidente Lula como uma figura política, com voz, essa persona tão interessante que é o ex-presidente, que agora ele está em condições, né, em igualdade de condições, para opinar e também para... Ele é uma peça importantíssima nesse tabuleiro político. Eu quero que você fale sobre todos esses assuntos. É com você. Ok. Bom, primeiro eu queria, né, saudar todas as pessoas que hoje estão nos acompanhando, os internautas, né, que vão assistir ou já estão assistindo essa entrevista com a companheira Gilce. Um super abraço muito carinhoso e fraterno às minhas irmãs e irmãos metalúrgicos e metalúrgicas curitibanas, né, paranaenses e do Brasil todo. É uma honra estar aqui novamente. E é sempre uma alegria a gente poder conversar com os amigos, né, e com os aliados e pessoas tão companheiras como são os companheiros e as companheiras de Curitiba, que têm tido um papel, Gilce, assim, muito, muito sensível e muito de vanguarda, protagonista em todas essas circunstâncias que estão acontecendo, né? A pandemia alcançou o mundo todo, a gente sabia que ia nos alcançar também. E, bom, nós podíamos ter nos preparado um pouco mais, mas isso não aconteceu, e eu acho que o Brasil de 2020, né, o Brasil de 2020 se deparou com uma pandemia e, sob todos os aspectos, os segmentos organizados deram muito mais resposta, a sociedade deu muito mais resposta, né, do ponto de vista da solidariedade, de pensar alternativas, de fazer o enfrentamento, como são, né, os nossos guerreiros e guerreiras do nosso sistema único de saúde, muito mais do que os nossos governos, né? Eu começo dizendo isso porque eu entendo que, claro, a pandemia ela é algo que está para além da vontade de qualquer liderança, né, global, de qualquer liderança, de qualquer pessoa. Mas uma vez que a gente tem uma sociedade enfrentando isso, eu entendo que as lideranças precisavam se despir de questões políticas
e olhar para a vida e olhar para o ser humano, olhar para a população, olhar para o seu eleitorado, né? E entendê-lo como seres humanos, né? E não foi isso que a gente viu aqui no Brasil, né? Enquanto nós assistimos a pandemia avançando, nós também assistimos muitos governos tomarem iniciativas fundamentais de proteção à sua população, né? Nós temos, né, a mídia divulga amplamente governos, especialmente, inclusive, aqueles comandados, liderados por mulheres, como é o caso da Finlândia, né, como é o caso da Alemanha, como é o caso de alguns países que são exemplos de combate ao Covid, né, e em que pese que sejam países de primeiro mundo e as diferenças que a gente possa ter do ponto de vista de desenvolvimento econômico e social, não é disso que nós estamos falando de postura política, né? Daquilo que é a construção empática entre aquele que governa e para os seus governados, né? Então, eu acho que esse primeiro ponto ele é fundamental para a gente entrar nesse debate, Gilson, porque, é claro, a gente tem todas as questões que são técnicas, que são estratégicas, uma série de coisas que envolvem você fazer esse enfrentamento. Mas se você não fizer primeiro o olhar empático, aquele que é do ser humano, aquele que é da preservação da vida, aquele que é o do direito à vida, toda e qualquer ação, ela fica, vamos dizer, à margem daquilo que poderia ser. E eu acho que o nosso país, infelizmente, né, do ponto de vista da sua política macro, né, federal, teve exatamente essa postura, né, de ignorar, de colocar em segundo e terceiro plano, não dar a prioridade. E nós estamos vivendo agora, neste momento, exatamente o reflexo dessa não empatia humana, né? Nós estamos vivendo o reflexo dessa não prioridade de política pública e nós estamos vivendo essa não governabilidade, né? Desse não entendimento de governabilidade do que é fazer um enfrentamento, né? Vamos lembrar que assim o brasileiro, como outros países né, que estão aí ainda na faixa do entrando para o desenvolvimento, vivem, que nós já tínhamos outras pandemias sendo enfrentadas antes do Covid chegar, né? O do desemprego, por exemplo, né? Em janeiro do ano passado já eram mais de 13 milhões de desempregados que nós tínhamos. E quando a gente faz um recorte, Gilson, desse desemprego, você vai ver que esse desempregado ele tem face, ele tem endereço, ele tem identidade, são as mulheres negras, são os jovens negros das periferias. Esse é o recorte do desemprego que a gente tinha, né, já muito alto em janeiro de 2020. Sim. Veio uma pandemia. Junto com isso, vamos lembrar que a gente também teve reformulações de reformas, né? E reformas que desestruturaram, do ponto de vista social, a proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras. Olha, nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas, né? Que passaram a ter seus contratos de trabalho suspensos, precarizados. Então, a gente pagou a conta também e está pagando a conta econômica, social e política da pandemia, né? Porque os trabalhadores estão sempre pagando a conta desse país também, né? E quando a gente vai fazer o recorte para as mulheres, caramba, olha o tamanho da conta que a gente está pagando, né? A gente vive uma série de condições sociais que ainda precisam ser superadas, né? A divisão sexual do trabalho, né?
a responsabilidade compartilhada, toda a situação ainda de nós não termos alcançado a igualdade e a equidade plena, né? Então, a nossa democracia dentro desse cenário é uma democracia fragilizada, né? Porque não há como a gente dizer que vive um país plenamente democrático quando ele não tem justiça social ampla, né? Então, não, não colocaram, né, esse governo federal, né, e muitos estaduais, alguns municipais também, que não tiveram esse olhar, né, prioritário, hoje faz com que a população pague a conta. Pague a conta. Em que Mônica, pese que, ó, máscara, vamos usar máscara, vamos manter o distanciamento, vamos isso, vamos aquilo, tudo bem. Mas cadê a política pública de proteção? Cadê aquela que protege o emprego, né? Que protege as pequenas e microempresas do nosso país? Né? Cadê aquela que dá sustentação de mercado? Né? Cadê aquela que faz com que também o capital cumpra com uma parte também socialmente falando, responsável dentro de uma estrutura como essa? Então, se você não tem posições muito claras de modelo de sociedade, né, em relação a isso, fica muito difícil você entender ou de reconhecer uma governabilidade, uma governança concreta, real e séria. Entendeu? Mônica, eu quero também, tudo que você falou é um retrato do que nós vivemos em todas essas instâncias, você passou por todas essas questões que nos impactam, né, como trabalhadores de chão de fábrica desde o ano passado. Aconteceu, não sei como te falar se é um milagre, mas aconteceu um fato inesperado que alterou a nossa. Estávamos num estado assim catatônico, digamos assim, devagar, quase parando, mas a partir de uma definição do STF, do ministro Edson Fachin, que é o relator de todos os processos do ex-presidente Lula, e na segunda-feira ele julgou um habeas corpus e definiu cancelar todas as condenações do ex-presidente em função de suspeições levantadas pelo processo de jurídico, né, em relação ao juiz Sérgio Moro e à própria Procuradoria aqui de Curitiba, da Lava Jato, Dalton Dallagnol. Como você percebe a mudança que nós já sentimos? Ele chegou na terça-feira, né? Amanhecemos com essa notícia. Na quarta-feira, o ex-presidente deu uma coletiva para os principais jornais e revistas e TVs desse país. Como você percebeu as alterações a partir daí? Bom, primeiro que a gente recebe a notícia com muita alegria, né? Por duas razões. Primeiro, pela humana e pelo companheirismo, né, do que representa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo e para a população brasileira, né? O que o Lula representa para o povo brasileiro dentro daquilo que foi o período, né, desde antes dele, né, do Partido dos Trabalhadores assumir o governo do Brasil até a saída né, do partido, da liderança do governo, nós tínhamos um modelo de país. Depois disso, nós passamos a viver um outro modelo de país, né? Um outro modelo de organização da sociedade. Então, para nós, quando a gente olha do ponto de vista, né, da justiça, da democracia, né, de fazer valer os direitos civis, né, é uma alegria e assim, é um peso que sai, né, de uma vergonha que a gente vivia enquanto brasileiro de ter, a partir da prisão do Lula, todos os questionamentos, né, do mundo
de todos os tipos de organismos internacionais, daquilo que a gente poderia ver, da aberração que a gente via em relação à violação de direitos civis, né, de direitos políticos, de justiça que se tem, né? Então, eu acho que tirar essa vergonha das nossas costas é a primeira coisa que a gente precisa, né, reconhecer aqui, né? A segunda é que isso muda completamente o jogo, né? E é óbvio que a gente já percebe todas as mudanças que traz, vamos dizer assim, o incômodo feliz, né? Aquele incômodo bom, que fazia tempo que a gente não tinha, né? Sim. Voltou a fazer parte do cenário. E é bom, porque eu acho que isso traz, eu vou dizer, né, uma palavra bem, traz um sacode, sabe, Sim, Gilma? sim. Traz um sacode para a sociedade, traz um sacode. E para a composição política do Brasil, né? Olha, nós temos uma pandemia, né? Mas, além da pandemia, nós temos todo o país para repensar que está num estado de caos, né? É um estado de caos, um país que não tem uma política de desenvolvimento, não tem uma política de organização social, né? E essa é uma das questões que nos coloca também nas fragilidades de toda e qualquer crise, né? Então, se você não tem as instituições fortalecidas, né? Então, todo esse ataque a organizações sociais, todo o ataque ao movimento sindical, todo o ataque aos partidos né, de esquerda e partidos progressistas, todo o ataque às organizações que pensam, né, um desenho, que querem debater um país, foi colocado em xeque, né? E esse xeque meio que deu uma, vamos dizer, uma paralisada né, no embate que a gente vinha vivendo, como se só o processo eleitoral em si encerrasse os debates. E, na verdade, não. Né? Na verdade, ele colocou em xeque a nossa democracia, né? E a gente deveria, a todo tempo, ter discutido essa questão, né? Então, eu acho que é uma retomada desse debate, né? É uma retomada desse debate. Eu acho que o ex-presidente Lula traz questões fundamentais, né? Muito claras, quando ele apresenta, né? Quando ele faz a entrevista, né? Ele fala da questão da pandemia, mas ele fala do Brasil, né? Ele estava atento às questões que a gente está aqui falando, né? Essa desigualdade aprofundada, ela não ganhou visibilidade só por causa do Covid, ela já estava aí a olhos nus, as pessoas, né? E quem não perdeu isso de vista sempre soube que ela estava lá, né? Então, eu acho que o Lula tem muita consciência disso, né? E essa vivência empática que ele tem com a dor do povo brasileiro é uma coisa que eu espero que traga também uma renovação daquilo que precisa ser o nosso debate, né? A perspectiva de país que a gente precisa ter, né? Nós estamos um pouco mais de um ano de um próximo período eleitoral que chega, né? E é bom que se pergunte à nossa sociedade que país que ela quer, né? Que tipo de representação que nós queremos, Gilce, porque veja o nosso Congresso, né? O nosso Senado, e como é que ele está representado e quais são as pautas que estão ali que hoje se atentam para as dores que o povo brasileiro está vivendo. Nós estamos falando de 270 mil mortes, né? Nós estamos falando de 270 mil famílias que foram dizimadas. E os órfãos dessas famílias? Quem vai cuidar dessas crianças? Quem vai cuidar desses jovens
Quem vai cuidar das mulheres que perderam, né, seus maridos ou seus filhos? Quem vai cuidar dos idosos que permaneceram, mas perderam seus filhos? Quem vai, entende? Essas respostas não estão dadas ainda para essa população, né? Não estão dadas e isso ainda nem acabou. Então, eu acho que nós vamos ter desafios muito grandes e trazer o debate de que sociedade, como a gente quer se inserir, é aquilo que o Lula traz da figura só da aparição dele dentro Só da desse aparição dele. já traz essa reflexão, entendeu? Eu penso assim. Eu diria que o Brasil, não, eu estou fazendo plano aqui não só por mim, mas pelo que nós temos observado pelos articulistas de toda a imprensa, o Brasil tinha se apequenado, né? Não o povo brasileiro, mas do ponto de vista político, a nossa impressão lá fora era a pior possível. Esse fato do Fachin ter feito essa justiça, embora tardia, né? 3 anos depois, enfim, mas devolve o Brasil aos poucos, né? A uma situação mais civilizada, democrática, e a correlação de força ela começa a mudar a partir das próprias posturas do presidente, que ele realmente não consegue passar 24 horas fazendo coisas corretas. É dele, é da natureza dele ser assim, né? Mas ele simplesmente no que terminou lá a entrevista do Lula, ele passou a usar máscara. O filho falou que a arma deles agora, aquele negócio horroroso que eles se elegeram com esse sinal, que é uma coisa triste e deprimente, mas que agora a arma deles é a vacina. Talvez agora porque não tem a vacina, não tem insumo, né, para ser só uma retórica. Mônica, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para todas as trabalhadoras aqui do Paraná e para os trabalhadores também, porque nós sabemos que só avançamos todos juntos, né? Companheiros e companheiras. Então, por favor. Eu acho que a primeira coisa que eu queria deixar é que, quando a gente pensa uma sociedade, a gente pensa ela para todos, né? A mulher, quando ela fala da igualdade, ela não se reporta a uma igualdade sem olhar o reflexo do outro. Entende, Gilce? É assim, essa companheira Gilma, ela está todo momento falando Não tem comigo desse problema. tema. E eu estou toda hora te chamando assim. Tudo bem. E essa mensagem que eu queria deixar aqui tem muito a ver com essa questão da igualdade. Porque quando a gente fala dela, parece que a gente quer, né, um espaço privilegiado. E não tem privilégio na igualdade, né? E quando a gente fala de igualdade, não é uma igualdade para mulheres, é uma igualdade para todos. A igualdade ela é uma concepção que renova a esperança, né? É uma concepção que fortalece a autoestima, né? Fortalece a identidade, né, do indivíduo, da pessoa, homem e mulher. Então, a gente inicia 2021 com tarefas hérculeas, né? Desafios tremendos e muitas dores para serem superadas. Sim. Né? Que elas possam ser superadas com mais tolerância, com mais amor, né? Com, de fato, uma construção de uma sociedade que sabe dos problemas que tem, mas tem coragem e tem liderança para fazer a mudança, né? E eu entendo que as mulheres brasileiras estão dando exemplos muito fortes e muito claros dessa capacidade. Então, eu quero conclamar essas mulheres, essas que falaram ao seu programa de entrevista, né? As mulheres que estão aí nos todos os cantos do nosso país, para que a gente se levante, né? Use a nossa voz, a nossa ferramenta de força, de solidariedade, de organização, para a gente ajudar a reconstruir o nosso país, né? Ajudar a recolocar
colocar o nosso país no eixo da esperança e do fortalecimento da igualdade e da democracia. É isso. Amém, que assim seja. Nós vamos encerrar, então, a nossa entrevista de hoje, e a participação sua aqui, ela é muito importante, Mônica, porque no sentido de que ela serve de uma inspiração para todas as trabalhadoras, agora eu vou falar de trabalhadoras desse Brasil todo. A Mônica, assim como quem está nos assistindo agora, né, as trabalhadoras, vem do chão de fábrica, é uma metalúrgica, que já esteve lá fazendo o seu horário dentro da fábrica, bateu o seu cartão de manhã, fez sua produção, saiu à tarde, só que ela não perdeu a perspectiva de pelo que ela estava lutando. Ela sempre quis ir além, ela quis ocupar espaço. E sempre teve um trabalho muito verdadeiro, muito honesto com as mulheres lá de Osasco, porque também existe lá um departamento da mulher no Sindicato de Osasco, que, aliás, o nosso aqui só existe porque foi inspirado lá no deles, que já acontecia, já tinha uma ação concreta quando o nosso iniciou aqui em 88. Então, vejam a Mônica Veloso e percebam que todas nós podemos mais, que todas nós temos voz, sim, e é só a gente manter o nosso foco e lutar e participar dos espaços, vir para as reuniões do sindicato, participar quando a gente convida, vir aqui, não precisa ser dirigente sindical para vir aqui falar com o sindicato, né, e falar com as pessoas. Você pode mostrar sua liderança, você que está aí na fábrica, você que está aí nos escutando agora, nos assistindo. Todas têm o seu espaço. É só vir, porque há uma falta, né, Mônica, de mulheres que venham para a luta. Elas ficam lá, encolhidas na sua vida, nas suas dificuldades. Então, eu acho que espaço para a mulher é o que mais tem. Se ela vier, se ela trouxer a sua verdade e se ela falar o que ela sente. Não precisa de vir aqui falar bonito, nada disso. Porque falar da sua experiência. Sim, sim, a fala mais bonita é a fala que vem do coração, é a experiência que a Mônica falou. Então, que a gente segue essa Semana da Mulher com a Mônica aqui sendo um grande exemplo para todas nós, de que é possível. A Mônica, ela viaja o mundo todo, gente, nos representando, trocando experiências, falando das experiências aqui de ações, de políticas públicas, e das políticas de ações dos sindicatos, né? Porque falta política pública para a mulher no Brasil, mas nós temos lutado por ela, né, Mônica? Por elas, né? Temos feito isso. Um grande abraço, Mônica. Fica bem. Vocês também. Continua brilhando, tá, estrelinha? Continua brilhando, tá bom? Todos nós. Vacina para todos e todas, hein, gente? Isso mesmo, vacina para todos e todas, e pelo SUS, de graça. Ai, ai, ai. De graça. Nossa, de graça. SUS. Exatamente. Um beijo grande, fica bem, tá? Então, tchau, tchau. Tchau, tchau.